É, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 58 minutos, horário de Manaus, Brasil. Aqui é a pessoa do pastor Edson, pastor missionário da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu venho trazer mais uma reflexão para que a gente possa dormir com a palavra de Deus no nosso coração. E agora à tarde eu fiquei analisando, já tem alguns dias que eu venho analisando relacionado à questão de algumas vitórias na vida de um homem e as suas derrotas, como que as pessoas conseguem subir ao topo do sucesso e como que as pessoas conseguem a questão de ser fracassado, porque o sucesso ele depende de muito desempenho de um homem, de uma mulher, de um líder, de um pastor, de um obreiro, enfim, de uma pessoa de frente de qualquer liderança, partido, enfim. E a gente analisando que eu analisando aqui nessa minha experiência de vida e cheguei a uma conclusão, uma coisa pessoal minha. Ninguém precisa pensar igual a mim, mas é bom a gente raciocinar as coisas. E aí eu fiquei analisando que em toda a história da Bíblia, ou esta Bíblia, todo fracasso de um homem está na sua fortaleza. Que é isso, pastor Edson? O que você está falando com isso? Eu quero te falar que o homem ele é fracassado na sua fortaleza. O homem não é fracassado na sua fraqueza. A derrota não vem de um homem fraco. As maiores derrotas vêm de um homem forte, poderoso, atitude forte, punho forte, palavras fortes. Você pode analisar juntamente comigo que eu não vi nenhum fraco ser fracassado. A maioria dos fracassos vem sobre as pessoas que são fortes, pessoas que têm poder, Então, o que nós precisamos fazer é que aprender a ser fraco, porque é através das nossas fraquezas que nós vamos manter no topo do sucesso e vamos manter vitoriosos. Quando nós se sentimos fortes, se sentimos glorioso, como é o tal, como eu sou tal, como eu sou o Salvador, como eu sou falta até palavra para falar. É aí onde é que está a sua derrota. Por isso que o apóstolo Paulo fala ali nas suas cartas que quando ele estava fraco, ele estava forte. Quando ele estava forte, ele estava fraco. Em outras palavras, quando nós achamos que estamos fortes, quando nós achamos que estamos vitoriosos, quando nós achamos que estamos abençoados, quando nós achamos que estamos por cima da situação, é aí onde é que morre o perigo. Por que assim, pastor Edson? Porque todas as vezes que nós vemos na história que alguém ganha uma batalha, alguém ganha uma guerra,
ele fica vulnerável porque ele confia, porque já venceu, já está tudo bonitinho, tudo certinho, mas os nossos adversários, ele não para. Por mais que nós vencemos eles estão sempre de pé, tentando nos derrotar. E a maioria dos que se denomina forte, que está vencendo, né, eles têm uma fraqueza, achar que é forte o suficiente, que não consegue ser destruído, não consegue ser fracassado. E aí morre o perigo, porque eles ficam autoconfiando. Se eu venci uma vez, venci duas, venci três, venci quatro, eu sou o tal. E não é por aí. Não é por aí de maneira nenhuma. Então, o nosso maior adversário para nós vencermos somos nós mesmos. Nós somos o maior adversário que nós temos que vencer. Nem Satanás não é o nosso maior adversário, porque Satanás nós vamos dar uma ordem, né, em nome de Jesus, e ele vai partir em retirada, ou resistir ele e ele cai fora. Agora, como é que você vai te vencer? Se muitas vezes você diz que tem fé, né? Muitas vezes você diz que está com Jesus, não abre mão, e quando a coisa aperta, você cai fora. Quer dizer, você precisa vencer a si mesmo, porque você está mentindo para você mesmo. Você está falando que é forte, mas na final você não é. Você está falando que tem fé, mas na realidade não tem. Quando os obstáculos da vida chegam na sua porta, você balança, você fica amedrontado, o seu raciocínio foge, e aí você é fracassado. E eu quero te mostrar um texto bíblico aonde eu posso basear o meu pensamento nessa reflexão. Abra sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 8, dos versículos 31 a seguir. Marcos 8, 31, aqui está falando o título: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente, e esse repetiu a esse respeito. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, eu olhando para essa passagem aqui, eu vejo que nós temos que vigiar diante das nossas palavras.
Porque quando nós pronunciamos as palavras, Deus ele sabe se verdadeiramente aquelas palavras que nós pronunciamos, elas são verdadeiras. Pedro falou que poderia morrer até no lugar de Jesus, que Jesus não poderia fazer aquilo, e Jesus repreendeu ele: para trás, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Então, você pode ver que na crucificação de Jesus, Pedro disse que não abria mão de maneira nenhuma, e foi o primeiro a negar Jesus 3 vezes. Então, diante das adversidades da vida, diante da morte, diante do sufoco dessa vida, se você não estiver firme naquilo que verdadeiramente você professa, você vai negar Jesus. Você fala que não nega Jesus, você fala que honra Jesus, você fala que tomou a sua cruz e está seguindo a Jesus, né? Você fala que está negando a si mesmo todos os dias, mas diante das adversidades da vida, isso não é real. Por isso que o maior adversário que você precisa vencer é você mesmo. Porque você não pode mentir para você mesmo. Porque você pode até abrir a boca e falar isso, mas você sabe que está mentindo. Você sabe que está se enganando. Então, se você fala que você é vitorioso, que você é abençoado, verdadeiramente tem que ser, porque não você está mentindo. Você está mentindo. E aí é onde é que vem o fracasso do homem. Porque quando o homem se denomina forte e poderoso e glorioso, eu sou o pregador, eu sou o super pastor, eu sou aquele que Deus me usa, né? Eu sou aquele que Deus revela, eu sou aquele que Deus revela até o oculto e o escondido. São os mais fáceis para cair, porque chega um momento que eles ficam tão vaidosos que não deixa mais nem Jesus usar ele, mas eles já usam Jesus. O que a gente tem visto nesses dias atuais, pessoas seguidores de homem, né? Que quando o homem cai, eles caem junto, porque não estão arraigados em Jesus, não estão arraigados no Deus poderoso, porque a nossa maior fidelidade tem que ser a Deus. A nossa maior fidelidade tem que ser a Deus, não pode ser a um homem, né? Porque o homem vai nos decepcionar. Agora Deus não vai decepcionar. E a gente vê pastores, né? Muitas vezes dando aquela palavra de autocomando: eu vou vencer até o inferno vai tremer diante das nossas atitudes. Aí quando o homem fracassa, está lá o pastor blasfemando, reclamando, murmurando, xingando e perdendo a vitória. Porque Deus nos chamou, Deus chamou o pastor, foi para pastorear, foi para ganhar alma. Deus não chamou o pastor para estar no meio de manifestações mundanas, manifestações que não cabe ele estar. E aí as decepções vêm, o homem murmura, o homem reclama, né? E até cai. Por quê? Porque estava depositando a sua confiança no homem. Por isso que Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Então, o maior adversário do homem é ele mesmo. E os maiores fracassos vêm das pessoas que são fortes, né? Aonde existe a fortaleza é aonde a derrota é mais propícia a acontecer. Aonde existe a fraqueza,
até os adversários não botam muita fé. Então a pessoa é mais fácil triunfar. Mas aonde há fortaleza, aonde há coisas grandiosas, o adversário ele bate com mais firmeza. Porque a Bíblia fala que quanto mais dado é, cobrado é. Então por isso que nós temos que vigiar nas nossas atitudes. Se você fala que vai fazer isso, que faça. Que você fala que eu sou tal, que seja. Que depois fica aí fazendo xixi nas calças. Porque não honra as suas palavras. E fica muito difícil para um líder, né? Para um pastor, para alguém que está de frente a alguma coisa. Então temos que honrar as calças que vestem, porque fica muito difícil, muito complicado, porque o homem de Deus ele não vai se espelhar em outro homem, né? O homem de Deus a sua confiança está no Senhor. Por mais que aquele pastor seja usado, por mais que aquele líder seja usado, a sua confiança tem que estar em Deus. Porque se a sua confiança não estiver em Deus, no dia que aquela pessoa cair, ou no dia que aquela pessoa fracassar, você vai murmurar, você vai reclamar, né? Você vai amaldiçoar aquela pessoa que você tanto se espelhava. Então, se você quer se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus. Se espelhe em Jesus, ou se porventura você estiver se espelhando em alguém, deixe que esse alguém vença primeiro. Chegue lá no topo do sucesso, né? E permanece no topo do sucesso e morra no topo do sucesso, porque a maioria não consegue. A maioria chega no topo do sucesso e eles não têm a capacidade de se manter no topo do sucesso. Porque o topo do sucesso, todo mundo vai te ver lá em cima. Todo mundo vai te ver, mas quando você está nas maiores alturas, você quase não vê quem está lá embaixo. Fica pequenininha as pessoas que estão lá embaixo, enquanto os que estão embaixo, que estão te vendo, também quase não te vê. E é aí onde é que está a questão da derrota. Porque quando nós estamos no topo do sucesso, quase nós não vemos ninguém. Quer dizer, eu sou tal, e eu não preciso mais de ninguém. Você não consegue mais obedecer a voz de ninguém, porque você está no topo, aí você acha que é o tal, né? Então aí é onde mora o perigo. Davi, quando acabou de vencer aquela batalha, ficou lá no topo, no palácio, tranquilo, de boa, não quis ir mais para a guerra, porque já não tinha mais vantagem para ele mais, né? Ficou ali todo vaidoso, e foi ali onde aconteceu a queda de Davi. Na sua fortaleza, o diabo entrou e derrubou Davi. Estava lá Davi naquele palácio, olhando, de repente ele vê aquela mulher tomando banho ali, nua. E ele, como rei, tinha poder, disse: chama ela. E chamou aquela mulher e deitou com ela. E aquela mulher era esposa de um dos seus soldados. Por isso que eu falo que o maior adversário do homem é ele mesmo. E os maiores fracassos acontecem na fortaleza do homem. Então, meu filho, nessa reflexão eu quero te chamar a atenção. Se você quer ser vitorioso do começo ao fim, né, faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você vê a trajetória dele. Ele teve a sua trajetória vitoriosa. Por quê? Porque sempre ele estava nas fraquezas. E ali nas fraquezas onde Deus fortalecia o apóstolo Paulo. Você vê que uma das orações do apóstolo Paulo foi pedir para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. Por 3 vezes ele orou, mas Jesus disse: olha, apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
e ele se calou, e nunca mais você viu na história o apóstolo Paulo orando para que Jesus tirasse aquele espinho da carne dele. Jesus fez a mesma coisa no Getsemane, né? Ali queria desistir daquele momento, mas aí ele viu que tinha que enfrentar. Ele disse que faça a sua vontade, aí ele fez a vontade do Pai, que era passar por aquele momento de escuridão, aquele momento difícil. E você vê que na crucificação de Jesus, todo mundo caiu fora, todo mundo. Jesus ficou só. Então, meu filho, as maiores vitórias na vida de um homem é quando você está só, é quando você está solitário, é quando não tem ninguém ao seu redor. É ali aonde a sua vitória está chegando, é ali aonde você vai ser coroado, é ali onde você vai sentar no trono, é ali aonde você vai ser cheio da graça. Quando você está no topo do sucesso, beleza, que você acha que já conquistou, é aonde está o perigo, porque você acha que já chegou o máximo do máximo. A gente vê hoje pregador, né, que tem uma agenda, prega para ali, prega para acolá, já o Brasil inteiro já rodou, já foi nos Gideões, já foi tudo. Para ele já está no topo do céu, já foi para fora, então para ele já está no ar, mas não é aí, né? O nosso alvo é os céus, o nosso maior alvo é os céus. É por isso que os discípulos chegaram certa vez e falou para Jesus, né? Chegaram alegres, regozijando, e Jesus falou: o que foi? Não é porque nós conseguimos expulsar demônios, conseguimos colocar a mão nos enfermos e ser curado, conseguimos fazer maravilhas. E aí Jesus falou: não se alegreie por causa disso, mas alegrai-vos porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Aqui o texto fala o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, que o maior que seja o líder, mundialmente reconhecido, mas se ele não for reconhecido por Deus, se ele não tiver com o nome escrito no livro da vida, para nada desse reconhecimento mundialmente falando, globalmente falando, vai adiantar. Por quê? Porque no dia que ele fechar os olhos, a sua alma vai ser para Satanás. A sua alma vai parar no inferno. E não é isso que Jesus quer. Deus nunca quis e nunca aceitou e nunca assinou embaixo a relação de um homem para o inferno. Deus, ele criou o inferno, não foi para as suas criaturas. Deus criou o inferno, foi para Satanás e os seus demônios. Mas pela persistência do homem, pela brutalidade do homem, pela ignorância do homem, o homem vai junto com Satanás. Olha o que nós estamos vendo. Esse mundo que está já temeroso, já está podre, o negócio está balançando, aonde a verdade está se tornando mentira e a mentira está se tornando verdade, né? Você está vendo as inversões de valores todos os dias, como a Bíblia fala. O que é doce, as pessoas estão falando que é amargo, e o que é amargo, as pessoas estão falando que é doce, e a situação cada vez mais apertando, e a igreja do Senhor Jesus Cristo querendo entrar em setor que Deus não quer que a igreja entre. O papel da igreja é orar. Orar pelas autoridades, orar pela sua nação, orar pelas pessoas. Esse é o papel da igreja. Nunca a igreja na história teve papel para entrar em determinada área. Não tem como. Ah, pastor, não, mas fulano foi isso. Não, você vê que fulano lá não era a igreja. Aonde que a igreja surgiu? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Como a igreja surgiu? Qual foi o tempo da igreja? Né? Qual é o período da igreja? Então, você olhando para o Antigo Testamento, você não vai ver a igreja. A igreja surgiu já na nova aliança.
Então você vê exemplo de pessoas, mas fulano foi governador lá, fulano foi não sei o que lá, então a igreja pode. Não. A igreja foi separada na terra para pregar o evangelho, para anunciar a luz nas trevas. Pastor foi chamado para isso. E a gente vê que hoje está diferente, os pastores querem entrar em campos que não é dele. E aí se arrebenta todinho, se ferra todinho. Porque depois fica aí blasfemando do homem, reclamando do homem e reclamando de Deus, querendo que Deus entre por aquele caminho aonde muitas vezes Deus não quer que entre. Porque Deus nunca dependeu de homem para poder governar. Deus nunca dependeu de homem para poder fazer algo na terra. Quando Ele quer, Ele faz, independente do homem, não, Ele faz. Então todo o poder está nas mãos do Senhor. Toda a honra e toda a glória está nas mãos dEle. Toda a autoridade está nas mãos dEle. Ele dá para quem Ele quer. Até para o ímpio, ele não tem compromisso com Ele. Muitas vezes Deus dá autoridade àquele para poder ensinar a sua igreja, ensinar uma determinada nação. Olhando para a nação de Israel, quantas vezes Deus usou os seus adversários para massacrar, para humilhar, para ver se Israel aprendia. A mesma coisa somos nós que estamos passando hoje. Esse massacre que nós estamos passando. E Deus está nos ensinando. Deus está abrindo nossos olhos. Mas tem muita gente que está dormindo, né? Principalmente a igreja está tentando entrar em coisa que não é para entrar e depois vai estar decepcionada. O papel da igreja é orar, é interceder. A Bíblia fala, orai pelas autoridades. Orai, porque toda a autoridade foi constituída por Ele. É o que cabe à igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Mas a igreja está tentando entrar em campo que não é dela. E aí Deus do céu fica só olhando, só observando isso dentro. Vocês vão entrar, mas vocês vão pagar um preço altíssimo, porque eu não estou aí. Eu não estou aí, não estou nesse negócio. Então, nós como igreja precisamos acordar e orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, repreender as potestades e os principados, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia nos ensina. E por que nós pastores ou alguns pastores não estão aprendendo isso? Não adianta você ter milhões e milhões de processos nas costas, se esses processos nas costas, ele não for por uma justa causa do Evangelho. Porque se a gente for defender homem, nós estamos ferrados. Se os processos que estão nas costas de alguns pastores for defendendo o homem, defendendo isso e A e B, nós temos que... não vou nem usar essa expressão, mas se alguém tem muitos processos nas costas, se seja por uma causa justa, pelo Evangelho, como aqui está falando. A própria palavra fala, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Agora, quem achar a sua vida, perder-lo-á. Então, se você quer ter vida, vai ter que perder. E ninguém quer perder a vida. Quando o negócio acosta, o neguinho cai fora. Recua na hora, porque não é para todo mundo. O cara tem que ser macho mesmo, para quando for encarar os seus adversários da vida, não recuar, não recuar de maneira nenhuma. A Bíblia fala que aquele que recua não é digno, quer dizer, o covarde. Nós não podemos ser covardes, Se nós falamos que vamos fazer algo, vamos fazer. Arrocha o cinto na cintura, meu filho, e parte para cima. Vença o melhor. Não é assim a nossa luta? Um bom lutador, não é assim? Vai para um tatame, ou num ringue, um dos dois vai ter que vencer. Mas não dá para mais abrir a porta e sair correndo, não.
Entrou para dentro do ringue, fecha a porta, passa o cadeado. Só vai sair o vencedor. O outro vai ficar lá. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus não chamou ninguém para recuar. Deus não chamou ninguém para recuar. Ele disse: quem pega no arado não pode olhar para trás, porque aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, pastor, você que está ouvindo essa reflexão, que você é pastor, que é obreiro, que é líder, se você está na frente de alguma coisa, não recue. Não recue. Vá até o fim. Encare o seu adversário. Encare a sua circunstância e vença, porque no dia que tu recuar, as pessoas vão te crucificar. Jesus, quando ele chegou na sua crucificação, muitos recuaram porque acharam que Jesus era um fracassado. Olha aí o Jesus que você está servindo aí. Alguns zombaram dele na cruz. Se tu é o Filho de Deus, então desce dessa cruz aí, salva tu e nós aqui. Quantos zombaram de Jesus pedindo para ele descer da cruz? Agora imagine se Jesus tivesse dado ouvido àqueles soldados e alguns ali ao pé da cruz, mandando ele descer da cruz. Ele tinha poder suficiente para sarar aquelas cicatrizes e descer daquela cruz. Mas se Jesus tivesse descido daquela cruz, nós estávamos ferrados hoje. A nossa condenação era eterna, nós não tínhamos mais salvação. Jesus não deu ouvido àquelas pessoas, permaneceu firme. Ele falou aqui que ia ser rejeitado. Olha o texto sagrado aqui, meu filho, e veja o que Jesus falou aqui. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então, o que Jesus falou, ele sustentou, porque insulto ele veio, ele recebeu muito insulto. Desce da cruz, desce daí, salva você e a nós mesmos. Ei, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada da vida, muitos te insultam. Ei, para. Ei, ou então, ei, cadê o teu Deus? Ei, vença essa coisinha aí, né? E nos ajuda aqui. Ei, traz a vitória para você e traz também para a gente. As pessoas zombam da nossa cara. Os projetos que nós levantamos, muitas vezes as pessoas ficam apontando para nossas vidas. Ei, você prega assim, ei, você ensina assim, ei, você, as suas reflexões, e agora você está pedindo. Cadê a sua fé, que você não possa comprar, que você não possa agir e resolver essa situação? Ou quando você fala alguma coisa para alguém, disse, cadê? Então faz logo. Então são pessoas igual aqueles que estavam ali ao pé da cruz, pedindo para Jesus descer da cruz e salvar ele e a eles também. Então eu quero que você preste atenção nessa reflexão, que o seu maior adversário é você mesmo. E Jesus venceu a ele mesmo, não descendo daquela cruz, né? Então para você vencer, você tem que vencer você mesmo. Não ceda às pressões, não ceda às palavras, mandando você descer da cruz. Quer dizer, descer da cruz é você dizer assim, vou desistir. Então, não desiste, porque tem muitas pessoas olhando para você. E se você desistir, muitas pessoas vão desacreditar de você. Não vão colocar fé em você. Não vão mais se espelhar em você. Não vão mais acreditar em você. E aí o seu ministério cai de água abaixo, né? Então, se você falou uma palavra, cumpra com a sua palavra. Pode o sangue dar na canela, como diz o piauiense, né? O nordestino tem essa expressão: o sangue pode dar na canela, mas eu não desisto. Já estou aqui, vamos lá. Então a gente vê que tem muita, eu sei que tem muita ignorância, tem a parte da ignorância, mas mesmo assim existe uma verdade na ignorância. Eu via sempre meu pai falar relacionada às pessoas que davam uma palavra e poderia o negócio chegar ao extremo.
Pessoas que confrontavam o outro, pegavam a sua camisa, amarravam a ponta uma no outro e cada um com a faca na mão e cada um começava a se golpear. Quem fosse o melhor é o que ficava de pé. Meu pai sempre contava essas histórias, a parte da ignorância do homem. Mas dentro dessa ignorância nós vamos tirar coisa boa, que muitas vezes o adversário, muitas vezes ele quer amarrar a ponta da sua camisa com a dele, para ver quem é o melhor, e olhar na sua cara, como é que é? O Jesus que tu serve vai te livrar mesmo? O Jesus que tu serve vai te tirar dessa situação? O Jesus que tu serve vai te dar a vitória mesmo? Olhando para os seus olhos, olhando para a tua cara, com a camisa amarrada na sua. Isso dentro de um sentido espiritual. E aí você não vai medir força com